Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua bondade, pela Tua misericórdia e pelo Teu amor sobre as nossas vidas. Obrigado a Deus porque o Senhor nos reuniu aqui nessa noite para ouvirmos a Tua palavra, para aprendermos de Ti. Eu te agradeço, ó Deus, pela palavra que o Senhor deixou registrada em nós. Obrigado pelos Teus servos, ó Deus, que se empenharam, que se esforçaram para deixar, ó Deus, escrito aquilo que passou pelo seu coração, que interessava a nós conhecermos tantos anos depois, ó Deus. E eu quero pedir em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe com graça, com paz, com unção, com sabedoria, para nós visitarmos a Tua palavra, ó Deus, e aprendermos o que está contido nela. Aprendemos, ó Deus, a criar em nosso coração um repertório da Tua palavra para respondermos, ó Deus, a todos os apelos que nos forem feitos, exatamente de acordo com a Tua palavra. Ajuda-nos, Pai, para que esse tempo não seja um tempo apenas de conhecimento, mas que seja um tempo, ó Deus, de um aprendizado para a vida. No nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém? Que bom que vocês vieram. Isso revela o interesse pela palavra de Deus e que vocês estão vendo o WhatsApp, porque a Ana Paula deve ter mandado para vocês virem hoje. Então, isso foi bom. Hoje nós vamos começar a falar a respeito da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Depois do estímulo do Heraldo aí na 1ª e 2ª Coríntios, a gente se animou a fazer um período do Novo Testamento. Então, nós vamos fazer inicialmente sobre Gálatas, mas eu ainda não avisei o Heraldo, mas ele vai continuar depois com as outras cartas e a gente vai intercalar no caminho e vai ser bom. E eu tenho convicção de que esse tempo que nós reservamos para conhecer a palavra de Deus fará diferença em nossas vidas em todo o tempo. Porque é como eu orei no início, a gente precisa se habituar, ser cheio da palavra de Deus, para que quando a gente for questionado, para quando a gente for exigido, a gente ter em nosso coração um repertório da palavra de Deus, a gente ter em nosso coração aquilo que vai ser a fonte para as nossas respostas. Eu, pessoalmente, fiquei muito feliz no tempo em que a gente esteve aqui com o Heraldo, ouvindo sobre 1ª e 2ª Coríntios, e cheguei a falar com ele, que eu vi em algumas pessoas respostas que representavam já um repertório daquilo que haviam aprendido. Eu vi pessoas reagindo às circunstâncias da vida de acordo com aquilo que aprenderam naquele tempo. E isso me fez bem, isso me fez feliz. E eu espero em Deus que esse tempo que a gente vai estar junto tratando a respeito dessa carta sirva para vocês também assim. Sirva para criar em vocês um repertório a respeito da palavra de Deus. Bom, quem se lembra que eu falei a respeito de que a gente veria um mapa? Quem lembra? Eu falei há 2 semanas atrás que a gente ia trazer um mapa. O mapa que eu trouxe estava meio errado, o Heraldo encontrou um lá e a gente vai colocar. Heraldo, põe lá. Ótimo. Bom, pessoalmente, eu já disse para as pessoas que me conhecem, eu não tenho nenhuma intimidade com a geografia. Eu só consigo identificar mal e mal a Itália com aquela botinha, assim. Se alguém um dia mudar aquela botinha, eu já não sei mais. Mas é o seguinte, então se vocês olharem ali, vocês vão ver naquele amarelo claro entre o verde, a região da Galácia, que é justamente a região de onde estavam aqueles povos para quem essa carta foi escrita. Nós vamos ver, eu andei pesquisando, na verdade eu não sei nada disso, mas andei pesquisando e vi que hoje, essa área onde era a Galácia na época do Império Romano ali, está ocupada hoje pela Turquia.
negócio bem legal, eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz também de saber que a Grécia não está longe dali, sabe, Corinto. Depois, se a gente conseguisse aumentar, vocês vão ver que não era longe. E o Heraldo me deu a informação de que as cartas do Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse, estão muito próximas uma da outra, e num raio de 500 quilômetros é possível você chegar ali em tudo. Então nós vemos que aquele local que está hoje ali escrito Ásia, naquele lugar, Ásia, Galácia, Capadócia, Cilícia e tal, aquilo, segundo o Heraldo me explicou hoje, é a Ásia Menor, que eu achava que a Ásia Menor era só no tempo daquele tempo, eu não sabia que a Ásia Menor existia até hoje, eu achava que a Ásia Menor era uma expressão de lá, mas enfim, a Ásia Menor está ali. Então, os povos que habitaram aquela região, os gauleses, os celtas, que nós vemos às vezes as pessoas na palavra de Deus, lá em Atos, vemos falar a respeito dos bárbaros, dos celtas, dos judeus, dos gregos. Então, esses celtas saíram da Europa, que parece que está perto também dali. Itália está na Europa, pelo que consta aí no negócio, mas enfim. Então, eles saíram daquela região e invadiram aquilo ali, esses gauleuses, esses celtas. E ali eles se instalaram basicamente em 3 tribos. Haviam 3 tribos que eu anotei aqui em algum lugar. Parece que era o nome Pessinos, Ancira e Távium. Eram 3 tribos de gauleses que se instalaram naquela região e que, ao longo do tempo, foram se acomodando naquele lugar. Inicialmente acabaram servindo como mercenários para exércitos que, de uma hora ou outra, precisavam de pessoas para guerrear, e eles se aliavam aquelas pessoas e tal, até que com o crescimento, a ascensão do Império Romano, eles acabaram, por assim dizer, recanteados, deixados num cantinho, e disseram: olha, vocês ficam aí. O Império Romano até admitiu que eles tivessem um reino dependente, uma coisa assim, havia entre eles um rei, e eles acabaram então assumindo aquela postura de ficar num canto. Então, aqueles gauleses, que inicialmente deu origem à expressão de Galácia, indicava essa posição do centro-norte da Ásia Menor, que eles se estabeleceram vindo da Europa. Mas a Galácia, quando a gente vê as expressões Galácia, na época em que a carta foi escrita, havia 2 indicações. Heraldo, agora pode tirar o negócio, porque senão ninguém vai prestar atenção em mim. Só vamos olhar para o mapa aqui. Quem aprendeu, aprendeu. Quem não aprendeu, não aprende mais agora. Agora acabou. Então, na época em que a carta foi escrita, o termo Galácia podia indicar 2 coisas. Uma era essa posição geográfica e a outra era uma indicação política, que era, então, segundo o Império Romano, uma província romana da Galácia. E aí abrangia não só aqueles povos, aquelas 3 tribos, mas outras cidades que foram, por assim dizer, anexadas a essa província romana da Galácia. Então, a Galácia, nós vamos ver que é composta de várias cidades, que nós vamos, ao longo desse tempo, aí, examinar. Bom, esse povo que habitou naquele lugar estava, por assim dizer, enfrentando um problema. Se nós olharmos com cuidado, eu quero depois ler uns trechos da Palavra de Deus, mas inicialmente quero falar um pouco com vocês. Se nós olharmos com cuidado o livro de Atos, nós vamos ver que o apóstolo Paulo se dedicou a estar com esse povo, se dedicou a caminhar com algumas igrejas daquela região. Ele plantou igrejas, fundou igrejas, constituiu igrejas naquela região, ensinou as pessoas, constituiu líderes sobre aquelas igrejas, mas até que houve um dia em que aquelas pessoas começaram a enfrentar um problema. E é justamente o problema que eles enfrentavam lá que foi o objeto da carta do apóstolo Paulo, que era justamente o quê? A influência de judaizantes sobre a cultura cristã que havia nascendo naquela ocasião. Então, aquelas pessoas haviam se convertido ao Evangelho, elas haviam se entregado a Jesus, mas entre eles haviam homens, líderes religiosos, pessoas bem intencionadas, certamente, que passaram
a impor sobre eles um jugo judaizante, querendo que eles adotassem práticas próprias do judaísmo para, por assim dizer, serem justificados diante de Deus. Então, aquilo que aparentemente não era tão sério, porque eles haviam continuado a crer em Jesus, eles apenas estavam sendo instigados a adotar algumas práticas judaicas, aquilo para o apóstolo Paulo era intolerável. Aquilo para o apóstolo Paulo era inaceitável. E ele não teve dúvidas em escrever essa carta justamente para tratar desse assunto com eles. Para o apóstolo Paulo era inaceitável, era intolerável, por quê? Porque nós sabemos o apóstolo Paulo era judeu, criado no judaísmo, fariseu. Ele diz que se extrapolava acima de todos, ele era zeloso, ele era dedicado, e ele havia tido uma experiência pessoal com Jesus no caminho de Damasco, e então ele entendeu que não era pelas obras da lei que o homem podia ser justificado, e que somente através da fé, sem as obras da lei, é que o homem seria justificado. E quando ele entendeu e creu nisso, qualquer nuance que pudesse fazê-lo voltar à prática daquelas cerimônias judaicas, representava para ele uma abominação, ele não tolerava, muito menos em se tratando de um povo que sequer era judeu, porque aquele povo da Galácia não eram judeus, eram gentios. Então o que estava acontecendo? Pessoas que nunca tinham tido uma experiência com o judaísmo, pessoas que nunca tinham tido vínculo com o judaísmo, se convertem a Jesus. Na verdade, o vínculo dos gentios naquela ocasião era com o paganismo, mas se convertem a Jesus, entregam suas vidas a Deus e aí começam a sofrer a influência de pessoas que queriam que eles adotassem práticas judias. O apóstolo Paulo não se conformou com isso, disse não. E o apóstolo Paulo nessa carta ele trata isso de uma maneira assim dura. Ele se irrita tanto com aquelas pessoas que tentam de algum modo impor aquele jugo àquelas pessoas, quanto com os gálatas que haviam aprendido com ele recentemente, que haviam sido ensinados por ele, e aí então acabam de uma certa forma cedendo àquelas pressões. Ele diz, mas vocês são insensatos, estão loucos, não percebem o que vocês estão fazendo? Vocês não aprenderam agora há pouco comigo a respeito disso? E vocês já estão cedendo a essa pressão do judaísmo? E aí então, ele destaca que ele preza pela autoridade dos líderes, mas que mais do que pela autoridade daqueles líderes, ele preza pela verdade. E ele não teve dúvidas de fazer algo que, aos nossos olhos, assim, a gente pode não dar a importância exata para isso, porque nós não vivemos, mas ele lança a mão de um expediente que era extremista, que era o quê? Dizer, olha, se alguém pregar outro evangelho além daquele que eu pregue, seja amaldiçoado. Ele lança um anátema sobre aquelas pessoas, ele lança um anátema dizendo, se um anjo vier, que seja amaldiçoado, se qualquer um de nós. Então, para a gente às vezes não tem a mesma dimensão que tinha para quem havia sido criado numa cultura em que a bênção e maldição era algo absolutamente temível, algo que era respeitado, algo que era valorizado. As pessoas sabiam o que significava ser abençoada ou ser amaldiçoada. Hoje, lamentavelmente, na nossa cultura, as pessoas não compreendem muito bem e às vezes amaldiçoam uns aos outros sem sequer se darem conta do que estão fazendo. Mas para o apóstolo Paulo o que ele fez foi grande. Então, há uma expressão muito comum entre as pessoas que é danado. Aquele menino é danado, viu? Aquele menino... E uma vez, há muito tempo atrás, vi que o significado de danado é condenado ao fogo eterno. É um negócio maluco. Danado é danar-se ao fogo eterno. É uma coisa terrível, né? Uma maldição.
E a gente às vezes, aquele menino é danado, como se fosse assim difícil, como um menino que não para, uma coisa desse tipo, né? E a gente então fala danado e a gente não se dá conta de que aquilo representa exatamente o que representa. E aí eu fico pensando que se nós soubéssemos exatamente, olha, não, esse menino vai danar-se no fogo eterno, você não diria isso, né? Você fala, não, isso eu não vou falar jamais. Mas o que o apóstolo Paulo fez, quando ele lança essa anátema, é dizer, eu estou sabendo exatamente o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, que se alguém pregar um outro evangelho além daquele que nós temos pregado, que seja um amaldiçoado. O apóstolo Paulo não está falando sem perceber, ele está falando exatamente o que ele queria falar. E isso é muito claro nesse aspecto. Então é por isso que é importante a gente conhecer a verdade, a gente conhecer aquilo que é a doutrina pura do Evangelho, para que a gente não se perca, porque para o apóstolo Paulo aquilo era intolerável. Talvez, se nós não nos dessemos conta, nós até admitiríamos alguma daquelas práticas, considerando que a gente não teria abandonado o Evangelho. Mas para o apóstolo Paulo aquilo era inaceitável. Por quê? Porque havia nele a convicção de que o Evangelho é graça da parte do Senhor Jesus. Amém? Então, isso aí é uma introdução e é uma frase que eu me baseei nesse tempo em 3 principais estudos. Um deles é desse livro, Comentários do Novo Testamento, Galaxy, de William Hendrickson. Além disso, eu consultei como base, vou usar muito aqui, um comentário de Dwight Moody e um que eu sempre gosto, falo para vocês, que é de William Barclay. Então, há uma frase, que agora eu já não me lembro exatamente quem que é, mas diz o seguinte, que a Gálatas, a liberdade manifestada neste livro não é nem legalismo, nem anarquismo, é a liberdade de ser servo de Cristo. O apóstolo Paulo, vocês vão ver logo aqui, quando a gente começar a tratar exatamente do tema, vocês vão ver que sobre ele pesava uma acusação de tornar o evangelho mais palatável aos gentios, de tornar o evangelho mais fácil de se viver, justamente excluindo aquelas imposições da lei do judaísmo. As pessoas apontavam a Paulo e diziam, não, ele aí, ele não quer impor as regras judaicas porque isso aí torna mais fácil o evangelho. E aqui, nessa frase, que eu acho que é de William Hendrickson, ele diz o seguinte, não, ao contrário disso, não se trata de afrouxar a vida cristã. Pelo contrário, se trata de exigir mais, exigir exatamente tudo, em amor. E aí, nessa frase ele diz que a liberdade que esse livro celebra não representa, não é nem legalismo nem anarquismo, mas a liberdade de ser servo de Cristo. Dizem que Lutero teria dito que a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas era a sua Caterine, que eu acho que era o nome da mulher dele, que ele havia se casado com aquela carta. Quando Lutero resolveu então formar a base do protestantismo, daquilo que seria a reforma protestante, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas foi de alicerce para ele. Isso me chamou a atenção porque eu não tinha essa impressão a respeito da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, mas é bem joia. E aí nós vamos ver o seguinte, agora, abrindo as nossas Bíblias, por favor, no livro de Atos, no capítulo 14, a gente veio para tratar de Gálatas, mas a gente vai começar lendo Na verdade, eu queria ler com vocês a partir do capítulo 13.
diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele o olhar, lhes disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda injustiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor. E ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge, da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Psídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se, depois da leitura da lei e dos profetas. Os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo, levantando-se, fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. E aí ele faz um discurso, ele fala a respeito disso, no 17 e tal, no 26 em diante, 29. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando do madeiro, puseram-lhe um túmulo, e ele segue no 31, no 39, no 41, eu estou encontrando aqui, e aí no 46, então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volveremos para os gentios. Porque o Senhor nos determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Nós estamos aqui, irmãos, na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Se nós examinarmos com cuidado, nós vamos ver que primeiro, naquela região de Antioquia, havia duas pessoas, quer dizer, várias pessoas, mas duas delas em destaque: Barnabé e Saulo. E é interessante notar, eu até estava comentando com a Ana Paula, que li nesse livro do Hendricks, um destaque feito a Barnabé que nunca havia passado pela minha cabeça, a respeito da importância que tinha Barnabé naquela igreja de Antioquia, onde ele era líder, onde ele era um homem de destaque, ele era dedicado, era ele que estava à frente daquele trabalho, foi ele que mandou buscar o apóstolo Paulo, ele que admitiu Paulo na igreja, ele que o usou e ele é chamado, então, ele e Saulo, ele e Paulo, para uma viagem missionária, e eles vão, e se a gente olhasse o mapa, vocês vão ver que eles passaram pela ilha de Chipre, que está mais no cantinho de baixo, à esquerda, depois eles entram nessa região aqui, justamente na região em que nós estamos falando, que é a região da Galácia. E aí eles andam ali, eles falam um pouco a respeito disso, e no versículo 22, no versículo 1 do capítulo 14, dizem: em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio ser grande a multidão, tal, e até no verso 22 que diz: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, que está tudo naquela região da Galácia, fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então, irmãos, nós vemos que essa viagem missionária do apóstolo Paulo
foi a primeira em que ele constituiu igrejas nessa região. Ele estabeleceu, ele fundou aquelas igrejas que depois, mais tarde, viriam receber essa carta de Gálatas. Ele passou por vários lugares, Icônia, Listra, Derbe, várias igrejas que estavam muito próximas umas das outras. E é por isso que quando essa carta é dirigida aos Gálatas, não se sabe exatamente a quais igrejas da Galácia ela foi dirigida. A impressão que se tem é que eram igrejas muito próximas, de maneira que os problemas também, especialmente o problema que eles estavam enfrentando, era comum a todas elas e era, por assim dizer, recebida por todas. Então, essas igrejas dessa região acabaram sendo próprias destinatárias dessa carta. E aí, eu andei olhando no comentário de William Barclay a respeito das cartas. A gente está acostumado a viver numa cultura em que as cartas, primeiro que carta ninguém mais manda, né? Hoje a gente manda e-mail ou então WhatsApp, na melhor das hipóteses, né? O e-mail acho que é a melhor das hipóteses. A maioria realmente é o WhatsApp. Mas a carta, pelo menos a impressão que eu tenho de uma carta não é exatamente a impressão que a gente vê, a carta que a gente vê no Evangelho, na Palavra de Deus. E isso sempre me chamou a atenção. Mas eu achei um texto nesse comentário de William Barclay que fala a respeito das cartas paulinas e de como essas cartas do apóstolo Paulo eram comuns àquele tempo. Eram cartas que não eram, o modo de redigir, de se dirigir às pessoas não era extraordinariamente diferente, pelo contrário, eram muito próximos daquilo. As cartas que as pessoas escreviam umas para as outras eram exatamente daquela maneira. E o Barclay menciona uma carta encontrada, um papiro, que era uma tal de carta de Apion, em que um filho manda a carta para o pai, o filho está na guerra, manda uma carta para o pai, e a impressão que dá é muito próxima disso daí. Na carta desse soldado, há uma saudação, ele cumprimenta o pai, dizendo: Apion envia suas saudações mais quentes a seu pai e o senhor Epímaco. Havia um rogo pela saúde dos destinatários, e aí ele diz: rogo acima de tudo que esteja bem e são, que tudo parta bem para ti, para minha irmã, para minha filha. Depois há um agradecimento aos deuses, aqui no caso do soldado, né, que era gentil e que deveria servir aqui a Deus, e então ele faz aqui uma menção a um deus Serape, que eu não sei exatamente como era aí. Depois ele trata diretamente do conteúdo especial que ele tem para tratar. No caso, é para avisar que ele recebeu o dinheiro que havia sido contratado para ele receber. E por fim, ele faz as saudações pessoais e especiais. As cartas do apóstolo Paulo, invariavelmente, também eram assim: saudação, oração, agradecimento, conteúdo especial, saudações especiais e pessoais. Não, porém, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, porque nessa carta há uma diferença substancial nessa estrutura, que é exatamente a ausência de elogios, de louvação àquele povo. De maneira geral, o apóstolo Paulo sempre fazia uma saudação, agradecia a Deus pela vida das pessoas e elogiava aquelas pessoas que seriam dirigidas, a quem seria dirigida a carta. Nessa, especialmente, essa louvação está excluída. E há um motivo para isso. É justamente essa ira do apóstolo Paulo, essa insatisfação, esse inconformismo dele com os Gálatas de ceder à pressão tão rapidamente depois de ter sido ensinados a respeito da verdade. E aí, nessa carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, ele desenvolve 3 ideias, 3 seções distintas. No primeiro e no segundo capítulos, ele faz a defesa da natureza do seu apostolado. Você se lembra que o Heraldo falou aqui, quando ele tratou de 1 e 2 Coríntios, que o apóstolo Paulo também fez essa defesa do seu apostolado. E a gente ficou impressionado, eu pessoalmente me impressionei no dia que ele falou
Era como se o pastor José Carlos tivesse que vir aqui e fazer a defesa do seu pastorado. Puxa, não faz tantos anos que ele está caminhando com a gente, e agora, será que a gente não reconhece nele o pastor? Mas é como se fosse preciso que aquela pessoa viesse aqui e dissesse, olha, eu sou pastor por isso, eu fui ordenado dessa maneira, eu tenho meu vínculo assim, o meu lastro com Cristo dessa maneira. É o que o apóstolo Paulo faz no primeiro e no segundo capítulo. No terceiro e no quarto capítulos, ele faz a defesa da natureza do evangelho. Aí então ele deixa de falar exatamente a respeito de si, mas ele passa a tratar da mensagem que necessita da fé. A lei não produz a fé, antes opera a maldição, que Cristo já havia libertado os homens daquilo. E no quinto e sexto capítulo, ele faz a defesa da vivência do evangelho. O poder da cruz e o Espírito Santo são mais eficazes do que a lei. E aí então, nós vamos começar agora a ler a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Desculpa. Aos Romanos é ótimo. Gálatas capítulo 1. Eu vou ler do verso 1 ao 6 e depois a gente vai tratar individualmente cada um desses versículos. Diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Até aqui. Então a gente vê o seguinte, que quando ele fala Paulo, apóstolo, o apóstolo era nada menos do que um enviado, um embaixador, um comissionado, alguém que estava plenamente investido da autoridade daquele que o enviava. Então, quando nós vemos um embaixador dos Estados Unidos servindo no Brasil, e o camarada sabe que dentro da embaixada, ali é terra americana, território americano, ele representa o presidente dos Estados Unidos, se ele for numa solenidade, se ele falar, se ele fizer algo, ele é a própria voz dos Estados Unidos. Aquilo é um apóstolo. O apóstolo Paulo representava exatamente a voz daquele que o havia enviado, daquele que o havia comissionado, daquele que o havia incumbido de pregar o evangelho. Então, o apóstolo Paulo precisou aqui, nessa hora, dizer, Paulo, apóstolo. Ele precisou reforçar aquelas pessoas que receberiam a carta, que se tratava de um homem incumbido por Deus para pregar o evangelho. Irmãos, já fazia ao menos 14 anos que ele havia se convertido a Jesus, já havia 14 anos ao menos que ele estava servindo, pregando o evangelho, falando a muita gente, falando em muitos lugares, plantando igrejas, estabelecendo líderes, falando e fazendo igrejas nascerem e se desenvolverem, mas ele precisava reforçar uma característica elementar: eu sou apóstolo. Parece estranho, ainda mais quando eu lembro disso, do exemplo que o Heraldo deu a respeito do pastor. Vocês imaginam? Faz 20 e poucos anos que eu caminho com o pastor José Carlos, 25 anos que eu caminho com o pastor José Carlos. O pastor José Carlos é pastor há 15, talvez, eu não me lembro exatamente quantos anos ele está ordenado. E eu o conheço, eu tenho vivido com ele, e não me passa pela cabeça imaginar que ele precise dizer: irmãos, eu sou pastor, eu fui ordenado por Deus, Deus me chamou ao pastorado, eu não estou aqui porque quero,
Deus me comissionou. Para mim isso é impensável. Agora, aquelas pessoas precisaram ser alertadas pelo apóstolo Paulo a respeito disso, por quê? Porque havia uma oposição muito clara ao apostolado do apóstolo Paulo. Então ele precisou deixar claro que o apostolado dele não era, como a gente vê no meio do versículo 1, não era da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Aqui Paulo queria deixar claro àquelas pessoas, logo no início da carta, a respeito daquela oposição, a respeito daquilo que ele dizia: olha, eu não estou servindo a Deus porque quero, eu não estou servindo a Deus pregando o evangelho porque acho bonito, porque tenho pretensão alguma de ser louvado por isso, mas eu estou aqui porque fui chamado, e não fui chamado por homens, eu não fui chamado por intermédio de homens. O meu apostolado, o meu ministério, por assim dizer, né, nós diríamos hoje em dia, o meu ministério não provém de pessoas que me indicaram a isso. O meu chamado, o meu apostolado provém de Deus, em Jesus Cristo. E aí ele já acrescenta que morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Paulo, pelo fato de não ter andado com Jesus, porque ordinariamente os apóstolos estavam entre aqueles que andaram com Jesus, entre aqueles que caminharam com Jesus. Se nós examinarmos os 12 apóstolos, nós vamos ver que são pessoas que viveram ao lado de Jesus no tempo em que Jesus esteve na terra. Mas o apóstolo Paulo não. No tempo em que Jesus estava na terra, o apóstolo Paulo estava perseguindo a igreja. E aí então havia uma desconfiança que pairava sobre aquele homem, no sentido de que saber se ele realmente tinha o chamado de apóstolo. E aí então o ataque ao apostolado do apóstolo Paulo visava minar os ensinamentos que ele fazia. Porque se porventura ele não tinha um chamado legítimo para ser apóstolo, todo o seu ensinamento não tinha legitimidade. E o objetivo dos opositores de Paulo naquela circunstância era essa. Mas será que esse camarada recebeu mesmo o apostolado? Quem é que sabe se ele foi apóstolo? Não foi Ananias que comissionou esse cara? Ananias que pôs na cabeça dele para pregar o evangelho. Afinal de contas, Ananias é quem encontrou com ele. E ele faz questão de deixar claro: olha, o meu apostolado provém de Deus, por meio de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. Ele já deixa claro isso aí. Não é por homens que eu vou servir a Deus. E quando ele enfatiza a questão da ressurreição, ele já deixa claro o objetivo que ele tem em tratar nessa carta, que era o seguinte: olha, a ressurreição de Jesus Cristo é a causa de nós sermos chamados por Deus, é a causa de nós termos, no caso dele, abandonado o judaísmo. É por causa da ressurreição de Jesus que a minha fé tem alguma validade, porque se Jesus não ressuscitou, então a minha fé é vã. E ele já deixa claro isso desde o início. E aí ele diz no verso 2: e todos os irmãos meus companheiros. A gente não consegue saber exatamente quem são esses irmãos meus companheiros. Muito provavelmente sejam pessoas que o acompanhavam na viagem missionária. Mas ele está aqui nessa introdução dizendo: olha, eu e todos os meus irmãos estamos escrevendo essa carta para vocês. Ele está dizendo: olha, eu e as pessoas que estão comigo. A gente não sabe exatamente, como eu disse, se eram pessoas que estavam acompanhando ele, se eram pessoas que porventura tinham saído da Galácia para encontrar-se com Paulo, para relatar o que estava acontecendo lá, ou se eram pessoas da igreja, por assim dizer, onde ele estava estabelecido naquela ocasião. O fato é que quando ele enfatiza eu e todos os irmãos, ele quer dizer: olha, a respeito daquilo que eu vou falar com vocês, a unidade
no que nós pensamos. Eu não penso nisso isoladamente. Isso não partiu da minha cabeça. Se trata de uma decisão já tomada em consenso entre nós, os irmãos que estão aqui, em relação a vocês. E aí ele diz as igrejas da Galácia. E nós lembramos que na igreja da Galácia tinha aquela questão que não sabe exatamente quais eram as igrejas, porque havia aquele indicativo étnico, né, do povo propriamente, e o indicativo político. Mas como Paulo costumava usar sempre o indicativo político, é mais provável que ele estivesse se referindo a todas as cidades incluídas naquela província romana da Galácia. E ao invés de fazer como sempre fazia, escrevendo, recomendando aquelas pessoas, dizendo os santos daquela região, ele já vai direto para tratar do assunto. Ele deixa de rodeios. O pastor Alessandro diria, abandonaria o mimimi, já ia direto no assunto. E aí nós vemos no verso 3 a saudação que ele faz, que é muito comum a todas as suas cartas. A gente vai ver isso em Romanos, em Coríntios, em Efésios, Filipenses, que é: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai. Era uma saudação de fato habitual, mas graça e paz é uma expressão que talvez a gente tenha dado pouca importância ao longo do tempo na fé cristã. Nós precisamos compreender, primeiro e antes de tudo, que paz sempre vem depois da graça. Que antes de tudo vem a graça, que é o favor imerecido de Deus em relação ao homem, que é a bondade que alcança o homem por intermédio do amor de Deus. É justamente aquele favor que nós não merecíamos e que Deus estende a nós. E o que o apóstolo Paulo faz nessa hora, na saudação habitual dele, é dizer: olha, eu invoco a graça, o favor imerecido de Deus sobre vocês. Eu quero que vocês compreendam que isso é um dom que o homem jamais mereceu, que ele nunca poderia ganhar, mas que ele recebe por bondade do amor de Deus, do coração de Deus. Graça e paz. Graça sempre vai preceder a paz. E para Paulo, que era um judeu, a palavra hebraica shalom, que aqui no caso não era essa a expressão, era uma expressão grega de eirene, significa muito mais do que a ausência de tribulação. É interessante a gente notar que a paz, nesse contexto, é o bem que o homem deva receber. É mais do que não ter problemas. Paz é receber o próprio favor de Deus. E então, nós vamos ver que graça e paz juntos tem a ver com a beleza do amor de Deus estendido aos homens com o objetivo de fazer-lhes bem, sempre com isso. E aí nós vamos ver no versículo 4, que diz: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Desarraigar, irmãos, é arrancar pela raiz. Então, o objetivo de Deus em Cristo Jesus, quando nos alcançou, era exatamente esse: nos arrancar pela raiz do mundo perverso. E aqui a expressão mundo não é cosmos, não é esse ambiente, mas é assim esse estado de coisas, esse plano que a gente vive de atividade. E aí, quando o apóstolo Paulo fala aqui de desarraigar, de arrancar pela raiz, eu sempre penso, mesmo que você tirar uma árvore pela raiz do chão, ela vai continuar ali na calçada onde você tirou, se ela não for transportada naquele lugar, não é isso? Então, embora a árvore possa ser arrancada do chão, ela não vai desaparecer. E nós precisamos nos lembrar disso. Nós precisamos ser arrancados pela raiz do mundo, desse sistema
mas nós vamos viver nesse sistema. Nós não vamos simplesmente ser absorvidos por uma redoma de vidro e dizer, não, olha, eu fui desarraigado, eu fui arrancado pela raiz do mundo e agora nada vai me acontecer de mal, nada vai me envolver com... Não, não tem jeito. Arrancada a árvore fica sujeita às intempéries do mundo da mesma maneira, ela vai ficar sem as raízes, ela não vai viver mais, ela vai ficar isolada, mas ela vai estar lá. E nós também. E nós não podemos nos esconder debaixo disso. Nós precisamos enfrentar as circunstâncias do mundo, sabendo que nós não estamos mais presos ao mundo. Ninguém pode dizer, eu estou fincado no mundo. Não. A palavra de Deus, quando Deus te encontrou e te salvou, Ele te arrancou pela raiz. Agora, basta que você seja transportado como aquela árvore, daquele lugar para outro, e em paz, guardado pelo Senhor, mas sem fugir do mundo. E aí, eu fiz aqui uma anotação, um parêntese para destacar que Paulo já começou a tratar do assunto sem expressar a ação de graças, né? E aí ele fala que é segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, quando nós vemos que o apóstolo Paulo fala que esse apostolado era por Jesus, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, ele quis dizer o seguinte, olha, se por acaso alguém não entendeu, se por acaso alguém não está muito seguro de que eu sou o apóstolo, que sou chamado por Deus como fui, então saiba, trate disso com Deus, porque isso foi segundo a vontade de Deus. Se você porventura contraria isso, saiba e compreenda que você estará contrariando justamente a Deus. E aí ele diz no verso 5, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. E ao contrário daqueles que tentavam diminuir a obra de Deus, exatamente impondo um jugo judaizante sobre aquelas pessoas, o apóstolo Paulo faz o contrário, ele exalta a glória de Deus eternamente, porque o que Deus fez ao homem por meio da sua graça, nos dando salvação pela fé em Jesus Cristo, é digno de nós louvarmos e o adorarmos eternamente, de tempo em tempo, até o fim dos tempos. E aí então, agora a partir do verso 6, ele entra no tema da carta. Do verso 6 ao verso 9. Diz assim, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Então, o tema da epístola é justamente que o evangelho que Paulo pregava era um evangelho de livre graça. O apóstolo Paulo cria de todo o coração que ninguém poderia ganhar jamais o favor de Deus, senão por meio da graça. E aí vem aquela questão que sempre o acusavam, que era do quê? De tentarem facilitar o evangelho, de tornar o evangelho mais acessível aos gentios, excluindo as ordenanças judaicas. Porque aquelas leis cerimoniais, as leis do judaísmo, aos olhos dos gentios, eram uma coisa absolutamente difícil de viver. E o apóstolo Paulo já faz ao contrário. A impressão que os opositores dele tinham era de que ele facilitava o evangelho, excluindo aquelas exigências dos gentios. E ele, ao contrário disso, deixava claro que o homem deveria lançar-se a Deus fazendo não apenas aquilo que a lei recomendava, mas vivendo de uma maneira mais ampla, muito mais íntegra, muito mais profunda, que era o evangelho da graça.
daquilo que não determina o que é certo e o que é errado. Eu costumo dizer às pessoas que as leis do judaísmo eram realmente difíceis, que o Velho Testamento era difícil de fazer. Mas mais difícil do que obedecer o Velho Testamento é você decidir com paz a respeito daquilo que não há uma regra pré-definida. Porque no Velho Testamento havia regra, não faça isso. Se você fizer isso, vai acontecer isso. No Novo Testamento a regra é diferente. Tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Cabe a você, com base no repositório que você tem de informações da palavra de Deus, decidir se aquilo é adequado ou não. Isso que é difícil, porque é uma zona cinzenta. É difícil a gente decidir. Você pode falar, vou fazer, tem paz, porque fazer arrependido é mais fácil. Agora, fazer em paz, exatamente conforme as decisões, conforme aquele repertório que há em você, isso é que é difícil viver. E é justamente isso que o apóstolo Paulo oferece àquelas pessoas. Eles não queriam, o apóstolo Paulo não queria uma versão judaica do cristianismo. Ele queria que as pessoas agradassem a Deus sem ser circuncidados, e agradassem a Deus dedicando a sua vida não ao cumprimento de prescrições da lei, mas dedicando a sua vida a amar as pessoas e a fazer exatamente aquilo que o Senhor Jesus sugeria. E aí nós vamos ver com o caminhar da carta que era realmente difícil aquelas pessoas compreenderem isso. E os Gálatas são advertidos pelo apóstolo Paulo justamente pelo fato de passarem tão depressa. Ele diz, puxa, mas me admira pensar como vocês passaram tão depressa daquele que vos chamou da graça. Ele está dizendo, puxa, vocês não estão compreendendo a importância que significa a graça de Deus para vocês. Vocês estão se submetendo a regras da lei, vocês estão submetendo a obras da lei ao invés de se apropriarem da graça. Mas tão rapidamente vocês abandonaram isso. E o apóstolo Paulo diz que, quando ele destaca isso, ele quer deixar claro que estão passando daquele que vos chamou a graça, quer dizer, vocês estão abandonando a Jesus. As pessoas certamente não tinham essa compreensão quando passaram a sucumbir em relação a algumas exigências. Certamente que na impressão daqueles homens, adotar algumas práticas judaicas não representaria afastar-se de Jesus. Talvez até eles se sentissem mais vigorosos, mais fervorosos. Irmãos, é um risco que nós vivemos nos dias de hoje. Quando nós estamos falando aqui no cumprimento da lei judaica, dos judaizantes, lá da Galácia, vocês talvez estejam pensando, puxa, mas isso aí não é nos nossos dias, nós não temos nenhum judaizante no nosso meio, nós não estamos sendo objeto de nenhuma pressão para ceder ao judaísmo. Mas eu vou dizer para vocês, se nós não abrirmos os olhos, nós, por livre e espontânea vontade, acabamos nos submetendo a umas regras, a um cumprimento de umas leis que Deus jamais exigiu em Jesus e que, na maioria das vezes, nós fazemos para nos tornarmos melhores diante de Deus. É muito duro isso. Então, é um sem número de privações que nós mesmos impomos a nós, como se dizendo, não, isso eu não faço, não, isso eu não toco, isso...
para se justificar diante de Deus, para se apresentar diante de Deus em condição de exigir algo e dizer, mas Deus, eu não faço tal coisa. Mas Deus, eu não toco tal coisa. Eu tenho direito à tua bênção. Era mais ou menos isso que aquelas pessoas tinham em mente. Eu pensei nesses dias a respeito de um exemplo que pudesse tratar disso. É tão difícil, tão melindroso tratar de um exemplo, mas eu vou arriscar um. Especialmente pelos jovens que estão aqui. Música secular. Né? Música, alguns diriam, música mundana. Música que não é gospel. Né? Como se tivesse música crente. Né? Ah, não, eu não ouço música secular. Não, eu não canto música secular. Como se aquilo tornasse a pessoa justificável diante de Deus. O apóstolo Paulo diria, você está louca? Jesus te libertou. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. E você então não canta música que não foi feita por um cantor gospel? E você acha que isso aí é extraordinário? O apóstolo Paulo diria, você está passando de Jesus. Você está abandonando a graça. Você está se impondo sobre si um jugo que Jesus nunca estabeleceu. Vocês compreendem? É difícil dar exemplos porque a gente acaba tocando em algumas coisas que não é bom. Mas esse exemplo da música eu acho que é o mais fácil de lidar. Era exatamente isso que aquelas pessoas da Galácia estavam fazendo. Eles haviam recebido a Jesus, o favor merecido de Deus, a graça de serem encontrados pelo amor de Deus em fé. E aí, não, tem que se circuncidar. O homem tem que ser circunciso, senão não deve. Ah, então tá, então vamos circuncidar. Afinal de contas, eu sou circuncidado. Não, agora, as mulheres têm que usar saia. Não pode ser sem saia. Não, calça não é coisa de mulher, então tem que usar calça. Não, olha, você vê, eu uso saia. Oi. E aí? Vocês estão deixando de lado a graça de Deus em Jesus Cristo. Vocês estão abandonando. O apóstolo Paulo está dizendo, mas como depressa vocês abandonaram a graça daquele que vos chamou. Vocês abandonaram a Jesus. E nos nossos tempos, cada um de nós vai saber exatamente qual é o exemplo apropriado para você pensar, será que eu estou fazendo isso que estou fazendo para me sentir justificado diante de Deus? Eu não sei exatamente o que é que você faz, eu sei o que é que eu faço, mas eu tenho que ser alertado. Meu Deus, se eu continuar a fazer essa besteira para me sentir justificado diante de Deus, eu vou abandonar, eu vou passar da graça, porque não há nada, absolutamente nada que eu possa fazer para ser justificado diante de Deus. Foi isso que o apóstolo Paulo entendeu muito claramente quando ele teve um encontro com Jesus. E ele era um dos poucos que poderia dizer que ele estava quase chegando naquilo que era para ser justificado. Ele era um exímio seguidor da lei, ele era um observador da lei incorrigível, mas ele compreendeu que aquilo lá era nada, porque a graça de Deus o havia encontrado. E esses Gálatas, que haviam aprendido dele a respeito disso, não demorou para serem influenciados por alguns que achavam que eram mais santos, mais santarrões, mais dignos, mais aceitáveis. E o apóstolo Paulo repreende duramente
os Gálatas e esses homens. A esses homens ele amaldiçoa. Ele não trata mais ou menos. Ele disse, olha, alguém que pregar outro evangelho que não seja o evangelho que nós pregamos, da graça de Deus em Cristo Jesus, seja amaldiçoado. E aí, ele diz, seguindo no verso 6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O apóstolo Paulo diz para outro evangelho. Aquilo não é o evangelho. Vocês estão passando para outro evangelho. Mas aí ele diz, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo faz, segundo William Barclay, um jogo de palavras em grego. O primeiro outro evangelho que ele fala aqui, a expressão no grego seria héteros, diferente. E o segundo é dialos, do mesmo tipo. Então ele quer dizer, o resultado desse evangelho, que é outro, não é liberdade. O resultado desse outro evangelho é escravidão. Irmãos, compreendem quando eu falei no começo lá, que essa carta representou para Lutero a base da teologia da Reforma Protestante? Ele disse que essa era a Catarine dele. Irmãos, o apóstolo Paulo está deixando claro que se nós nos deixarmos levar por aquilo que vai além do evangelho, além da graça salvadora, seja exatamente o que for além disso, vai representar escravidão e não liberdade. E é justamente nessa carta que há a menção, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. E aí, ele continua, senão que há alguns que vos perturbam. Ele está dizendo, aquelas exigências que os opositores deles faziam, estava inquietando os Gálatas. Sabe, aquelas pessoas, eles não sabiam exatamente como reagir diante daquela circunstância. Mas por que é que eles não sabiam como reagir? Porque faltava a eles maturidade e conhecimento. Talvez que o apóstolo Paulo tenha ficado pouco tempo com eles. E essa carta serviu de alento para eles. O apóstolo Paulo objetivou nessa carta dar a eles os subsídios para que eles respondessem àquela insegurança. Porque, irmãos, nós muitas vezes ficamos inseguros, inquietos, quando vemos alguém com uma boa intenção nos influenciando, nos oprimindo muitas vezes a um comportamento que nós não sabemos exatamente se é adequado ou não. Será que devo fazer ou não? Será que ele está certo nisso ou não? E isso, na maioria das vezes, nos perturba e nos rouba a paz. Então aquela paz que estava sempre atrelada à graça imerecida, ao favor imerecido de Deus, é nos roubada porque nos perturbam, porque nos falta repositório, porque nos falta compreensão adequada para respondermos àquelas influências de maneira rápida. Não, isso não serve para mim. Ah, mas tanta gente na igreja faz isso. Não, isso não serve para mim. Porque a palavra de Deus não me exige assim. Ah, mas meu amigo faz desse jeito, pode fazer. Não, eu não faço assim porque a palavra de Deus diz que eu não devo fazer assim. Deveria ser assim na nossa vida. Respondermos às inquietações sem titubear. Porque aí elas não nos perturbariam. Elas não nos roubariam a paz. Agora, quando nós não sabemos exatamente como responder, porque nos falta maturidade, porque nos falta conhecimento da verdade, aí então ficamos sujeitos a qualquer informação, ficamos sujeitos a doutrinas que não são adequadas, ficamos sujeitos a ensinamentos que não são apropriados, porque nos falta exatamente o conteúdo.
Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E aí no verso 8 ele diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que seja diferente, seja anátema. E a gente já falou que isso significava, tinha para o apóstolo Paulo importância, não era coisa à toa. E ele diz, no verso 9, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho. E esse assim como já dissemos, indica que o apóstolo Paulo já havia tratado desse assunto com os Gálatas. Não era aqui nessa carta a primeira vez que o apóstolo Paulo fala, porque não seria razoável ele tratar, dizer, olha, seja anátema os que preguem o evangelho dessa maneira, assim como já dissemos, seja anátema, repetir uma em cima da outra. O que ele está dizendo é, assim como nós já dissemos, numa outra ocasião a vocês, lembrem que já foi tratado disso, e que se isso acontecer, seja amaldiçoada essa pessoa. E aí, nós vamos parar por aqui hoje, e vamos ver que na semana seguinte, eu vou me esforçar para correr um pouco mais, mas na semana seguinte nós vamos ver que o apóstolo Paulo passa a fazer uma defesa do cristianismo que ele pregava, que era um cristianismo de liberdade e não de licenciosidade. Que o cristianismo que o apóstolo Paulo pregava e ele ensinava às pessoas a respeito da graça e da misericórdia de Deus, não significava também apenas fazer o que bem entendesse. Pelo contrário, e é como eu disse para vocês agora há pouco, o cristianismo que o apóstolo Paulo pregava exige de nós hoje respondermos por nós mesmos, com paz e mediante a graça, se convém ou não convém. Então, por conta disso, é que ele não afrouxou. Por conta disso é que ele não tornou mais palatável. Por conta disso é que ele não fez isso procurando obter o favor dos homens, mas, antes de tudo, de instruir os homens a respeito da liberdade. Nós, muitas vezes, não temos a compreensão adequada do que significa liberdade. Do que significa a liberdade que Cristo nos oferece. Aqueles que são criados, por assim dizer, num lar cristão, isso é coisa nenhuma praticamente. Aqueles que viveram outras realidades, outras religiões, isso já passa a ser algo mais compreensível. Aqueles que, por infelicidade, viveram experiências de servir aos demônios, de servir a Satanás, aí então essa liberdade ganha um outro contexto, um outro colorido ainda maior. Então, para o apóstolo Paulo, que havia servido à lei, isso tem uma importância incomum. E nós precisamos nos policiar para não, no nosso tempo, para não fugirmos, para não passarmos da graça, antes nos mantermos firmes na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado pela tua bondade, e eu quero te agradecer por essa noite, ó Deus, pela vida dos meus irmãos, e pedir que o Senhor nos ajude em todo o tempo a compreendermos a importância da liberdade que o Senhor nos conferiu em Jesus Cristo. A liberdade com responsabilidade de viver para o Senhor, dedicando as nossas vidas a amar. Em nome de Jesus. Amém. Até semana que vem, no mesmo bate-local.